Os segredos da mente milionária. Olá, seja bem-vindo. Poder está na mente. Se inscreva e deixe seu like. Aqui está o livro Os Segredos da Mente Milionária. Eu sempre digo, não basta estar no lugar certo, na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Quem é você então? Como você pensa? Quais são suas crenças? Quais são seus hábitos e as suas características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? O fato é que o seu caráter, seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Você já ouviu falar de pessoas que desbrocham financeiramente? Já notou que alguns indivíduos ganham rios de dinheiro e depois perdem tudo? Ou começam aproveitando uma excelente oportunidade e em seguida deixam do bolo desandar? Agora você sabe qual é a verdadeira causa desse problema? Por fora, parece má sorte, uma oscilação na economia, um sócio desonesto, seja lá o que for. Por dentro, porém, a questão é outra. É por esse motivo que, se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que a sua riqueza tenha vida curta e ela acaba sem nada. A maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar o crescente desafio que a fortuna e o sucesso trazem. É sobretudo por causa disso que elas não enriquecem. Um bom exemplo são os que ganham em loterias. As pesquisas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos acaba voltando ao seu estado financeiro original, isto é, e ter a quantidade de dinheiro com o qual consegue lidar com mais facilidade. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre exatamente ao contrário. Repare que quando um milionário desse tipo perde a fortuna, geralmente ele a refaz em pouco tempo. Nesse aspecto, Donald Trump é um ótimo exemplo. Ele tinha bilhões de dólares e perdeu cada centavo. 2 anos depois recuperou tudo e até conseguiu mais. Como se explica esse fenômeno? É simples. Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perdem o ingrediente mais importante do seu sucesso, a mente milionária. No caso de Trump, a sua mente milionária é clara. Você já percebeu que ele nunca poderia ser apenas um milionário. Como você acha que ele se sentiria a respeito do seu sucesso financeiro se o seu patrimônio líquido fosse $1 milhão? Provavelmente arruinado, um completo fracassado financeiro. Isso acontece porque o termostato financeiro desse empresário está regulado para produzir bilhões e não milhões. Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar milhares e não milhões. Outras têm um termostato ajustado para criar algumas centenas. Finalmente, existe aqueles cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo de zero. Elas estão congeladas e nem sabem o porquê. A realidade é que a maior parte das pessoas não atinge o seu pleno potencial, não é bem-sucedida. As pesquisas mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres como gostariam, e 80% deles nunca se considerarão de fato felizes. O motivo é simples: as pessoas, na sua maioria, agem de forma inconsciente. Quase dormem no ponto, trabalham e pensam num plano superficial da vida, baseado somente no que vem. Elas vivem entritadamente no mundo visível. Imagine uma árvore, suponha que seja a árvore da vida. Nela há frutos. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados.
Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos, e o que o seu sabor deixa a desejar. O que tendemos a fazer então? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados. Mas de onde eles vêm? São as sementes e as raízes que o geram? É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. É o invisível que produz o visível. E o que significa isso? Isso quer dizer que você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Algumas pessoas dizem que é necessário ver para crer. A pergunta que tenho para elas é: por que você paga a conta de luz, mesmo não vendo a eletricidade? Você com certeza percebe e utiliza o poder que ela tem. Se não estiver muito certo acerca da existência, experimente colocar o dedo na tomada. Garanto que sua dúvida desaparecerá imediatamente. Aprendi com a experiência que as coisas não vemos são muito mais poderosas do que vemos. Talvez não concorde com essa afirmação, mas tenho certeza de que você sofrerá se não aplicar esse princípio na sua vida. Por quê? Porque estará indo contra as leis da natureza, que dizem o que está embaixo do solo gera o que está em cima dele. O que é invisível cria o que é visível. Como seres humanos, não estamos acima da natureza, somos parte dela. Portanto, quando respeitamos as suas leis e cuidamos das nossas raízes, no nosso mundo interior, a vida flui suavemente. Se não fazemos isso, viver se torna difícil. Em toda floresta, fazenda, pomar, o que está embaixo da terra, que gera o que está na superfície. Portanto, é inútil concentrarmos a atenção nos frutos que já estão maduros. Não temos como mudar aqueles que já estão pendendo dos galhos, mas podemos modificar o que ainda vão nascer. Para isso, precisamos cavar a terra e reforçar as nossas raízes. Uma das coisas mais importantes que você deve entender é que não vivemos num único plano da existência. A nossa vida acontece em, pelo menos, 4 reinos distintos. Esses 4 quadrantes são o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é apenas uma impressão dos outros 3. Suponha que você tenha acabado de escrever uma carta no computador, você aperta a tecla imprimir e a carta aparece na impressora. Em seguida, você examina a página e encontra um erro de digitação. Você apaga o erro, digita a palavra corretamente e depois manda imprimir outra vez, e lá está o mesmo erro. Mas como pode ser? Afinal, você acabou de corrigi-lo. Então você apaga uma área maior, até consulta as 300 páginas do manual, chamado Corrigindo Erros de Digitação, com eficácia. Pronto para você, tem todas as ferramentas e o conhecimento que precisa. Adiciona o comando imprimir. Ele está o erro de novo. Ah, essa não, você grita, perplexo. Não é possível, o que está acontecendo? Será que entrei na 5ª dimensão? O que está acontecendo é que o problema não pode ser corrigido na impressão no mundo físico, mas apenas no programa, no mundo mental, emocional e espiritual. O dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Você já ouviu alguém dizer que a falta de dinheiro é um enorme problema? Na verdade, ela nunca é um problema, e sim um sintoma do que está acontecendo embaixo da terra. A falta de dinheiro é o efeito, mas onde está a causa? Ela se resume ao seguinte: a única maneira de mudar o seu mundo exterior é modificando o seu mundo interior. Quaisquer que sejam seus resultados, abundantes ou escassos, bons ou maus, positivo ou negativo, lembre-se sempre de que o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na sua vida interior. É simples assim. Um poderoso segredo para a mudança. Você esquece daquilo que escuta, você se lembra daquilo que vê, você entende aquilo que faz. Por isso vou lhe pedir que, toda vez que você terminar a leitura de um princípio de riqueza, faça uma declaração verbal. Em seguida, imita outra declaração. O que é uma declaração? Uma simples afirmação positiva, pronunciada enfaticamente em voz alta. Porque as declarações são ferramentas tão valiosas. Porque tudo que existe é feito de uma única coisa, energia.
A energia sempre viaja em frequências e vibrações. Assim, toda declaração tem uma frequência vibratória. Quando você faz uma declaração em voz alta, a energia que ela libera vibra por todas as células do seu corpo. Ela envia mensagem específica, não apenas para o universo, como também para o seu subconsciente. A diferença entre uma declaração e uma afirmação é pequena, mas até onde sei, poderosa. A afirmação é definida como um anunciado positivo, segundo o qual o objetivo que você pretende alcançar já está se concretizando. Uma declaração é definitiva como um único formal da intenção de empreender um dado curso de ação ou de adotar uma posição específica. A afirmação diz que determinado objetivo já está sendo alcançado. Não a vejo com bons olhos, porque quase sempre quando afirmando alguma coisa que ainda não é real, uma voz dentro da nossa cabeça costuma responder: isso não é verdade, é lorota. Por outro lado, declarar não é dizer que algo já é real, é sim que ter uma intenção de fazer ou de ser alguma coisa. É uma posição que a voz consegue aceitar, porque não aceitamos afirmando que é verdade, agora mais um propósito para o futuro. Uma declaração é também, por definição formal, é a emissão formal de uma energia que penetra no universo e percorre o nosso corpo. Outra palavra importante da definição de declaração é ação. Devemos executar todas as ações necessárias para que nossas intenções se tornem realidade. Recomendo que você faça a declaração em voz alta todo dia de manhã e à noite. Devo admitir que, quando ouvi tudo isso pela primeira vez, eu disse: sem esse negócio de declaração é muito artificial. Mas como na época eu estava quebrado, pensei: mas que diabos isso? Não vi doer. Eu fui em frente. Como agora estou rico, não surpreendo que eu acredito que as declarações funcionam de verdade. De qualquer forma, prefiro ser absolutamente crédulo e rico do que absolutamente incrédulo e duro. E você? Eu convido a dizer: o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Agora diga: eu tenho uma mente milionária. Nos programas de rádio e de televisão que participo dos Estados Unidos, eu conhecido por fazer a seguinte afirmação: em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto de sua vida. Como? Numa rápida conversa com uma pessoa, consigo identificar aquilo que chamo de seu modelo de dinheiro e de sucesso. Todos nós temos um plano de dinheiro e de sucesso escrito no subconsciente. E é este modelo, mais do que todas as outras coisas, combina o que determina o nosso futuro. E o que é modelo de dinheiro? Vou fazer uma analogia com o projeto de uma casa, que o plano ou desenho pré-estabelecido para aquela construção. Analogamente, o modelo de dinheiro de uma pessoa é a sua programação, seu modo de ser pré-estabelecido com relação às finanças. Quero apresentar a você uma fórmula extremamente importante, que determina como criamos a nossa realidade e a nossa riqueza. Muitos do mais respeitamos professores da área de potencial humano usam-na como base do seu ensinamento. Ela se chama processo de manifestação e tem a seguinte sequência: P, S, A igual a R. O modo financeiro de uma pessoa consiste numa combinação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, de suas ações e sua questão do dinheiro. Como se forma, então, o modelo do dinheiro? A resposta é simples. Ela se constitui fundamental na informação ou programação que a pessoa recebeu no passado, sobretudo quando era criança, quando foram as fontes primárias dessa programação ou condicionamento. Para a maioria de nós, a lista inclui pais, irmãos, amigos, figuras de autoridade, professores, líderes religiosos, mídia e cultura, para mencionar alguns elementos. Vejamos a cultura. Sabemos que algumas sociedades têm formas próprias de pensar sobre o dinheiro e lidar com ele, enquanto outros fazem isso de um modo diferente. Você acredita que a criança já sai do ventre da mãe com atitudes formadas em relação ao dinheiro, ou que ela é ensinada a lidar com ele? Acertou, toda criança é ensinada a pensar e agir no que diz a respeito das finanças. Mais uma leitura, Os Segredos da Mente Milionária. Fiquem todos na paz. Se inscreva e deixe seu like. Seu like é muito importante para o canal. E
ative o sininho da notificação.